Bom dia, meus queridos aí da Informática segundo ano. Aula de hoje, moçada, né? Só lembrando aí rapidinho, não posso perder a gravação histórica, né? Que hoje o Arcão tá de dieta, né? Então o Arcão você toma suco de caixinha, do caixinho da marca Del Valle, né? Então o Flamengo tomou uma napa, ontem mais isso da vida. Voltando ao assunto sério agora aqui, né? Foi por pouco, Gabriel? Por pouco mesmo, né? Aham, tá. Vamos lá, então vamos lembrar mesmo. Qual foi a da passada aí? Papo sério agora. A aula passada vimos o quê? O negócio chamado de revoltas gerenciais, lembraram disso? Ou seja, meninos, ó, o país, para quem não ficou atento, não entendeu a aula passada aí, o país ficou no perigo de se fragmentar, beleza? Então, moçada, você vai ter revoltas desde o sul do país até o norte do país. Perceberam isso? Então, o que acontece, galerinha, aqui? Você vai ter no Brasil aí várias e várias revoltas. Aí que a gente fez na passada. Ao invés de a gente estudar todas elas, a gente discutiu rapidinho aqui, que eu fiz para vocês aí, eu fui malvado nesse trabalho de vocês aí. De o quê? Para vocês concatenarem para mim as ideias, para vocês mostrarem para mim como é que funcionam essas ideias aí. Beleza? E aí, meus amigos, os trabalhos ficaram bem legais aí. Só puxei a orelha de uma galera no geral no seguinte aí. Não escrevam na minha opinião. Escrevam na minha análise. Porque opinião é o seguinte, quer opinião? Quer ver? Opinião, eu acho o Miro feio. Isso é opinião. Tem gente que acha o Miro lindo, né? Quer dizer, então, opinião, você pode falar o que você quiser. Agora, análise é diferente. Exemplo, por que eu acho o Miro feio? Porque o único homem bonito do mundo sou eu. Então, todos os outros homens do mundo são feios. Sou eu que sou bonito. Entendeu, Miro? Então, não tem muita conversa. Então, vira a diferença? O que é uma opinião, o que é uma análise? Então, por favor, no texto aí. Viu, meu amigo Juan? O Juan tá triste no Twitter, não é tão engraçado. O Juan é engraçado. Olha lá, Juan. Qual é a ideia, então, meninos? Qual é a ideia, não é? Você tem que ver o seguinte, que a gente tem que dar análise na opinião, beleza? Aí eu deixei para os senhores aí uma questãozinha. Ô, Lolo, ficou para você fazer para nós, né, filho? Ficou para você ler para nós hoje? Deixa eu Aham, atualizar aqui para mim aqui. Abre o sistema já aí? já. Você é muito esperta, viu? Você é muito esperto. Pena que você é cruzeirense. Vamos lá. Vai para mim, Lolo, do lado aí. Share, do lado do chat aí. Share screen. Aí, essa menina é muito inteligente, viu? Aí, baixa a opção de só o texto. É possível. Aí. Beleza, Lolo. Só um pouquinho mais, Lolo, por favor. Só um pouquinho para buscar. Só um pouquinho mais. Aí, fechou. Tá Excelente, bom? beleza. Vai para Lolo, vamos lá. Pode ler? Quer que leia o anunciado também? Não dá tempo não, tá com o pau só a perguntinha mesmo. Tá. É possível observar a diferença nas revoltas Farroupilha e Cabanagem já em seus participantes, onde Farroupilha foi o movimento sulista da elite Para e um pouquinho, Lolo. Cabanagem, Ó, eu tenho que a farroupilha, ele é movimento sulista, né? E feito por quem, Heloísa? Pela elite. O que mais, Lolo? e Cabanagem foi o movimento da província de Grão-Pará que envolveu diversas classes sociais. Em 1835, os agricultores sulistas iniciaram a Farroupilha, exigindo a diminuição dos impostos colocados em seus produtos, aumento dos impostos colocados nos produtos do exterior, que eram seus concorrentes, a definição do seu principal produto, o charque, como principal alimento dos escravos e pobres, além de pedir mais autonomia das províncias em relação ao governo e reconhecimento para o Sul. Para um pouquinho, Lolo. Ficou muito bom o seu texto. Lolo, ficou legal pra caramba. Muito bom, parabéns, Lolo. Qual que é a ideia, meninos? Ó, qual que é a treta central, Heloísa? Treta central 1, diminuição dos impostos. Outra treta, Heloísa. O que eles queriam, então, Lolo? Queriam o quê? O aumento dos impostos dos outros produtos da onde? De qual região do Brasil? Do Brasil. Do exterior. Sacou? E mais, Luísa, que você colocou que eles queriam uma coisa muito importante, que é o que, meninos? Ó, autonomia. Que autonomia? É liberdade. Que mais, Luísa? Tá com pau. Já a cabanagem, organizada pela população de Grão-Pará e pelos fazendeiros da região, tinha como objetivo melhorar as condições de vida do povo. Ah lá, ó a Além diferença, ó. disso, Qual que é a ideia, Luísa? Eu quero fazer o quê, ó? Ó a coisa mais simples, ó. Ó aqui, simples. Tô falando do quê? De comida. Que mais, Luísa? os revoltosos também buscavam mais poder político e administrativo ao tentar conseguir mais reconhecimentos para a sua província. A partir de que a revolta não estava fazendo efeito, o movimento também adquiriu um caráter separatista, em que buscava tornar-se um país independente do Brasil. Ah lá, se o Brasil não te dá bola, você vai fazer o quê? Opa, você mexeu aqui. Se o Brasil não te dá bola, vai fazer o quê, ó? Vai ter um caráter o quê? Que vai ser separatista. Que mais, Lolo? É possível perceber a semelhança entre a balaiada e a revolta dos malês, a partir de que ambas eram revoltas de caráter popular,
que Ah lá, para o buscavam que, Luiz? Ó. melhoria. Qual a ideia, meninos? Eu pedi para vocês relacionarem. A Lolo fez o quê? Ela pegou e falou, olha, Maleza e Balaiada é muito parecido. Por qual motivo, Lolo? A partir de que ambas eram revoltas de caráter popular que buscavam melhoria na qualidade de vida e atenção do governo para seus problemas. Ó, e Porém, aí? elas também possuíram diferenças, já que Baleada foi uma revolta maranhense mais voltada para a política, Ah lá, a ao Balaiada buscar foi o mais, quê? Requisição política. E aí? ao buscar mais representatividade e poder de tomar decisões administrativas da província. E Malês foi um movimento baiano que envolvia a população escrava e muçulmana, voltado para questões sociais morais, como a busca de liberdade religiosa e fim da escravidão. Gente, olha, os caras queriam fazer o quê, ó? Liberdade religiosa, mas o quê? E liberdade e fim da escravidão. Os caras o quê? Odiavam os brancos. Quer mais, Luísa? Tá com pau. Em 1833, ocorreu a revolta de Carrancas, em Minas Gerais, que foi liderada por um escravo chamado Ventura Mina, que, insatisfeito com o tratamento que recebia por parte do seu proprietário, reuniu dezenas de escravos e assassinou o filho do deputado Aí o e outras Juan. 9 pessoas. Ao Ou seja, tentarem Juan, reunir... qual que é a ideia, Juan? É o seguinte, ó. A galera aí do Juan, o Juan tá até triste do Twitter. Eu achei engraçado o Juan no Twitter. Você é de boa, gosto de ser, Juan. Você é gente fina. Qual a ideia, Juan, então, no caso? A família Junqueira, o quê? Os caras eram malvados, Juan Junqueira, com os escravos. Então, os caras queriam fazer o quê? E aí, queriam pegar esses caras e cortar para as coisas deles. Quer mais, Lolo? Ao tentarem reunir mais escravos, os revoltosos foram reprimidos e muitos foram mortos para servir de exemplos aos outros. A revolta não teve uma grande quantidade de baixas, já que eram poucos revoltosos que não estavam durante número. Beleza, mas o legado é o seguinte, que essa revolta, ela vai aqui no Brasil, o Estado vai criar a pena de morte. Quer mais, Lolo? A revolta que ocorreu em Salvador, chamada Sabinada, envolveu profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários públicos, artesãos e militares. Esses que estavam insatisfeitos com a centralização do império tinham como objetivo a separação da Bahia do restante do país, até que Dom Pedro II pudesse assumir o trono. Ô, gente, A engraçado, né? Que os revolta... caras iam fazer o quê? Os caras separaram o Brasil até o quê? Até o P. Heloísa. Olha lá, Eu até o baixei quê? para... Separar o Brasil o quê? Até o quê? Até o Pedro pudesse assumir o trono. O que mais, Lolo? E aí? A revolta foi violentamente reprimida, com mais de 1.200 pessoas mortas e quase 3.000 presas. Na minha Agora, análise, agora a parte mais importante é isso que eu quero de vocês. E aí, Lolo? Na minha análise, a revolta mais importante foi Malês, que assumiu um caráter popular e moral, defendendo o direito do cidadão e da liberdade de expressão e de ter um trabalho justo. Assim, ela se mostra para mim como sendo uma das que possui um objetivo mais limpo, ou seja, não somente poder ou dinheiro, mas sim lutar pelo seu direito de ser livre e assumir sua identidade. Fofo que você é, fecha pra mim, fecha pra mim. Fofo que você é. Então, moçada, a Lolo foi legal. A Lolo teve uma pegada diferente. Algumas pessoas aqui, stop share screen, isso aí, Lolo. Algumas pessoas na sala de aula aqui, ó, Graciano, seu lindo, apareceu a Margarida aí. Qual a ideia, Graciano? Algumas pessoas da sala pegaram mais a farroupilha. Outros acabaram, oi, tudo bom, sua linda? O que a Lolo fez? A Lolo pegou uma pegada bacana. A Lolo pegou uma questão, ela saiu da discussão política e da discussão econômica. Parte social. Ela falou que as pessoas poderiam... Luiz, cerveja essa hora da manhã? Cerveja da manhã. Ah, bom. Qual é a ideia, moçada? Tá louco, ué? Qual é a ideia, então, meninos? Olha lá, qual é a ideia? O Miro Rio. Qual é a ideia, meninos? Ó, ela pegou uma pegada o quê? Uma pegada mais ligada à questão de direitos sociais, beleza? Uma galera falou de Malês, uma galera falou do... Então, cada um pegou uma pegada. Alguém quer ler só a conclusão rapidinho para nós aí, para ganhar tempo? Alguém pode ler para nós a conclusão aí? Só a conclusão? Quer ler para nós aí, só a conclusão? Mais alguém? Mais ninguém? Ninguém aí, pessoal? Tá todo mundo... Tá bom, então vamos tocar o pau, então. Vamos lá, então vamos seguir o pau. Lembrando, hein, semana que vem teremos aí nosso acerto de contas. Na prova. O que vai cair na prova, meninos e meninas aí? Vai cair lágrimas, né? Lágrimas. E depois das lágrimas vai cair matéria do primeiro reinado e regência. Beleza? A aula de hoje não cai. Quer dizer, cai de tabelinha, mas não muito especificamente. Podemos seguir aí? Tranquilinho? Já são 8h03 da manhã, minha aula voa aqui. Eu gosto da aula para vocês, a aula voa. Nossa, o tempo voa aqui. Podemos seguir. A Annelise ficou velha a semana, Annelise. Parabéns, né, Annelise? A Annelise ficou velha a semana. Annelise fez... Quantos anos a Annelise fez? Annelise fez... 17. 17, você é fete. 17, para. Tem que fazer o Serenino, né? Igual o Serenino. É 59. Eu não de carteira assinada. Não de carteira assinada, 59. Vamos lá, trabalhar aqui, vamos lá, trabalhar aqui. Parabéns, aí, parabéns. Carteira assinada com o Cefet, né? Porque deve ter outras aí também, né? Ah, o Serenino é Highlander.
Vamos lá, vamos trabalhar aqui, porque Zócoli não tá de sacanagem, Zócoli, tadinho dele, gente boa. Ele é legal, mas tem 1000 anos. Vamos lá, qual que é a ideia, moçada, aqui? Vamos lá, trabalhar. Então, moçada, vamos trabalhar de hoje aqui. A matéria é segundo reinado. Primeira coisa muito importante da aula de hoje, pessoal, muito importante mesmo, que eu não gosto de data nas minhas aulas, quando data, mas a gente tem que ver aqui, meus amigos, meus queridos aí, sabe que eu adoro dar aula para vocês. Já tem o Gabrielzão aqui, mas agora a turma da vocês. Começar minha aula com um repão no Gabriel Gangi, só para fazer uma média do Gabrielzão. Ficou bom, meus queridos? Olha lá. Moçada, primeira coisa importante perceber aqui, galerinha. Olha isso aqui. Segundo reinado, vou com mais sério, mais calmo. Durou praticamente 50 anos. Durou 50 anos. Gente, para um cara ficar no poder 50 anos, o cara tem que ter algumas prerrogativas. E a pergunta mais importante da minha aula de hoje, moçada, qual que é o objetivo do segundo reinado? Eu vou te falar aqui, ó, o segundo reinado tem como, ou teve, né? Tem não, teve, né? Teve como objetivo a eu perdi, peraí. A estabilidade e o fim dos conflitos. Porque vamos lembrar, moçada, o Pedro é um sujeito que ele está acima das classes sociais. Ele é um cara que ele é supraclassista, ou seja, então qual que é a ideia aqui, moçada? É manter a estabilidade, ou seja, colocar fim na crise. Na verdade, a palavrinha que eu mais gosto de colocar aqui, para vocês ficarem bem claro, para vocês entenderem isso aqui, que eu não gosto dessa palavra, mas tem que colocar para vocês entenderem, é manter um negócio super importante chamado de ordem. O Pedro representa, meus amigos aqui, minha amiguinha Isis, minha amiguinha, meu amigo Miro, meu amigo Graciano, seu lindo aí. Mas o que, velho? Uma certa ordem. Percebe isso? Ordem. Ou seja, não quero muita conversa. Eu falo e você obedece. O Pedro mantém uma certa ordem. Faz por enquanto isso? Faz por enquanto? Que vamos supor no caso, deu uma treta do Miro com o Graciano. Eu mando os dois calarem a boca, fecha a boca vocês dois aí. E ouço o Miro, ouço o Graciano, cala a boca vocês. E dou o veredito, acabou a conversa. Porque eu não lhe dei satisfação, senhora Germiro Júnior e senhor Rafael Graciano, eu não lhe dei satisfações. Beleza? Só que, moçada, pensa comigo. Um cara que vai ficar no governo por 50 anos, gente, 50 anos, igual o Flamengo ontem, 1, 2, 3, 4, 5, 50 anos no governo, né? Qual que é a ideia aí dos 5 anos do governo? É um governo, quem ficou bravo aqui? O Gabi, um governo, Gabi, na qual há um desgaste, tá? Há um desgaste. Exemplo, quem já namorou ou namora aí, ou vê o pai com a mãe, ou o avô com a avó, os caras podem até se amar, mas tem dia que briga o dia inteiro, né? É uma coisa assim engraçada, né? Porque o desgaste é uma coisa que acontece. E quando eu falo essa matéria do Pedro II, eu lembro da pior música da história da humanidade. Ninguém vai saber qual que é, né? Para mim, a pior dupla de todos os tempos, assim, disparada a pior dupla de todos os tempos, chamada Zezé de Camargo e Luciano. Né? No meio da conversa, de um caso terminando, um fala, o outro escuta, o zóio vai chorando. É a pior coisa que já inventaram na vida. Isso, Alisson, a loja de tudo. Muito bom, Alisson. O Alisson mandou água. Você curte esse cara, velho? É o desamor que chega. Isso mesmo, cara. O Alisson é todo mundo aí. Alisson, cara, é a pior música do sistema solar. Quem fica deseja que eu tô falando. Isso, Gabi. Pessoal, todo mundo aqui é cafona. A galera aqui tem os nego brega na sala aqui. Puta merda, o povo cafona. Essa música é a pior de todos os tempos. Por que eu estou dizendo para vocês isso? Porque esse é o governo do Pedro II. Se você quiser entender o governo do Pedro II, ouve Zé de Camargo e Luciano essa música. Né? Porque o cara é o seguinte, ele fala assim, amor, né? Jantar à luz de velas e amor de sobremesa. É uma coisa horrorosa de cafona, mas explica o governo do Pedro II. Que é um processo aí que vai ter os seus desgastes, mas vai ter um processo muito legal de Brasil desenvolvido. E aí, meninos, eu trouxe para vocês na aula de hoje aqui um videozinho de 4 minutos
para você ter uma... Eu vi tem 6 minutos e 21. Eu passo 4 minutos, eu tenho spoiler na minha aula, eu não gosto da spoiler na minha aula do vídeo. Mas é muito importante, MC para prova, MC Pedrinho, Zé de Camargo e Luciano. É mais ou menos o seguinte, minha mãe, sou eu, Luana. O Arcão é eclético, não sou não. Eu não gosto desse cara, não. Acho ruim pra caramba. Olha lá. Então, meninos, vamos um videozinho para te explicar, meus amigos aí, quem foi Pedro II. Quem foi esse cara? Detalhe, eu não sou monarquista, tá? Não sou monarquista. Mas o Pedro II, ele foi um cara super importante. A aula passada, não sei quem mandou para mim a aula passada aqui, mandou a foto de Belize, lembra disso? Alguém mandou para mim aqui, não sei a foto linda de Belize lá. Por que o Brasil não se fragmentou? Porque tem o Pedro II. E aí, meus amigos, deixa eu pegar o vídeo aqui. Eu também acho, Juan. Também acho que o Pedro top 10 no Brasil aí, cara. Eu sou muito fã, cara. Gosto muito quer dizer, eu não gosto, mas eu gosto. Só uma questão disso. Guarda o spoiler aí da minha aula, cara. Assim, Juan, eu não gosto do Vargas, velho, mas eu sou fã do Vargas, entende? É um negócio meio esquizofrênico, assim. Você não gosta do cara, mas você é fã do cara. Pegar a aula, precisa aqui, cadê? A aula aqui, videozinho, deixa eu desenhar rapidinho. Deixa eu achar no YouTube aqui, deixar aberto, mas computador carregado com coisas impróprias, não. Ah, filho, vamos lá. Aqui. Então, meninos, ó, esse videozinho aqui depois vai estar para vocês lá. Detalhe, moçada, lembrando, a aula de hoje, o dever de casa é bem leve, tá? O dever de casa na aula de hoje é um dever só com questão de múltipla escolha, porque o pessoal dá uma reclamada aí, uma reclamada de outra atividade, mas tá marcando a semana, tirou o pé, tá bom? Sou fã do Dus. Quem que é Dus? Peraí, calma aí, deixa eu... Polishop ligou aqui, peraí. Polishop, peraí. Moçada, é o seguinte, né? Eu brinco muito, né? Um dia você é jovem, pô, diz com panela da Polishop. Tô nessa fase agora aí. Eu vou comprar uma panela da Polishop para fazer omelete, porque não tá gordo de novo. Engordou, tem que fazer dieta de novo. Pros quinto. Tramontina, você ouviu, não, Ana? A Luana gosta de uma farra também, né? A Luana gosta de mal feito. Vamos lá. Vamos lá, moçada. Gente, ó, atenção. Ô Isis, o moleque tem 15 anos, hein? Quem é esse cara? Quer ver? No dia 2 de dezembro de 1825, nascia Dom Pedro II, uma criança que aos 5 anos de idade, em 1831, passou a ser o segundo imperador do Brasil Império. Porém, devido à sua idade, foi criada uma regência responsável por administrar o Império até que Dom Pedro II completasse sua maioridade. A infância do jovem imperador não foi normal como a das demais crianças da época. Dom Pedro II dedicou muito mais do que boa parte de toda a sua infância e juventude aos estudos e ao conhecimento. Dá uma olhada que o moleque sabe. Para que quando fosse digno de assumir sozinho o império, tivesse conhecimento e cultura suficiente para esse compromisso. Em 1841, aos 15 anos de idade, Dom Pedro II teve que ser emancipado para assumir de vez as responsabilidades de um imperador. A emancipação era necessária, pois o clamor da população pela coroação do jovem imperador era grande, e finalmente, no dia 18 de julho daquele mesmo ano, Dom Pedro II foi coroado. Manter a ordem. O Segundo Império, como é conhecido o período em que Dom Pedro II foi imperador, foi um dos períodos em que o Brasil mais cresceu em toda a sua história. É nesse momento que o imperador, apaixonado pela cultura e pela tecnologia, viajou o mundo e trouxe ao Brasil inovações que para aquela época eram dignas de nações de primeiro mundo. Foi no Segundo Império que o Brasil conheceu o telefone, o telégrafo, a iluminação elétrica, máquinas fotográficas e muitas outras inovações. Esse período também foi importante para a economia e para o comércio. Estaleiros e portos foram construídos para o desenvolvimento da indústria naval, foi construída a maior linha ferroviária da América do Sul e uma importante fase de industrialização foi iniciada. Por ter passado toda a sua infância e juventude estudando, Dom Pedro II era um homem muito inteligente e tinha uma extrema preocupação com a educação dos brasileiros. O Colégio Pedro II, que era uma instituição de ensino admirada e respeitada, e ainda é, passou a ser referência para todos os outros colégios do Império. Quando realizava suas viagens pelo Brasil, Dom Pedro II visitava o máximo de colégios que podia para avaliar pessoalmente diversos pontos como, por exemplo, a infraestrutura do colégio, a qualidade de ensino e o desempenho dos alunos e dos professores.
A educação e conhecimento eram prioridades para Dom Pedro II, a ponto de ele mesmo, com o seu próprio dinheiro, bancar estudos em instituições de ensino da Europa e Estados Unidos para aqueles que possuíam algum talento. E foi assim que o Brasil conseguiu adquirir ainda mais conhecimento nas áreas de ciências exatas, humanas e biológicas. Como imperador, Dom Pedro II era diferente de todos os outros, não vivia de luxúria, recusou diversas vezes o aumento de seu salário e, como eu já disse, tirava dinheiro do próprio bolso para ajudar os doentes, os pobres e aqueles que queriam estudar. Dom Pedro II não via diferenças. Todos eram iguais, deveriam ter os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Assim como todos os períodos que existiram no Brasil até aquele momento, o Segundo Império ainda mantinha a escravidão, infelizmente. Mas, ao contrário do que muitos pensam e passam a deduzir, Dom Pedro II não era a favor da escravidão. E agora chega, você vai dar spoiler na minha aula. Agora chega. Agora chega. Então, moça, chega. Oi, gente, vocês estão vendo quem que foi o Pedro II? Deu de 3 minutinhos. Vocês viram quem que é o Pedro II? Airfryer é muito útil, é muito bom, é verdade. Airfryer é muito bom, mas vamos de lavar. Porque eu lavo louça em casa, então tem que ser uma coisa forte de lavar. Qual que é a ideia, moçada aí? Qual que é a ideia aí? Então, meninos, ó, viram quem era o Pedro II? Viram quem era esse cara? Então, vou pôr no quadro aqui, meninos. Ó, o Pedro é o seguinte, primeira coisa, o Pedro tinha uma ideia super legal no Brasil, que era uma ideia aqui, o Pedro II tinha uma ideia bem legal aqui, deixa eu pegar o negócio aqui. O Pedro II teve uma ideia aqui, o segundo reinado, Pedro II, seguinte, teve uma ideia aqui bem legal, que era uma ideia, ó, de modernizar o Brasil. O Brasil. Com o que é modernizar o Brasil, moçada? É buscar o quê? Eu vou chamar de novas tecnologias, depois volto com calma nisso aqui, criar a educação e, basicamente, moçada, que eu vou chamar aqui, e buscar novas fontes econômicas, que eu não vou falar disso agora na aula de hoje, por enquanto. Então, gente, essa é a ideia do Pedro II. Então, o Pedro II era um cara, assim, gente, pô, o Pedro era um cara fora da casinha, era um cara diferenciado, era um cara diferente. Diferente por qual motivo? Ele é um cara que sabia o que queria e amava esse país aqui. Posso dar um spoiler da minha aula para vocês aqui? Posso dar um spoiler antes de... Posso dar um spoilerzinho aqui? Só um spoilerzinho da minha aula? Vou só um spoilerzinho importante. É triste, tá? Então, pessoal aí falando, não chora, não, segura as lágrimas aí, viu, gente? Sério mesmo, segura as lágrimas aqui, é triste o negócio. O Pedro II, eu vou explicar por quê agora, mas enfim, ele vai ser convidado a deixar o Brasil. Beleza? Convidado a deixar o Brasil. Não vou explicar por quê, porque agora não vem o caso. Vamos chegar lá. Só que o Pedro, ele tinha... e o Pedro, ele morre em 1891. E o Pedro morre de pneumonia, tudo bem, mas ele pega a pneumonia e morre por uma coisa muito mais importante que isso. O Pedro II morreu de tristeza. Ele foi convidado a deixar a terra que ele mais amou. E o Pedro II do Brasil, ele só queria levar uma coisa. Uma lata de terra. Lata de terra. Por qual motivo? Para não perder o cheiro e o contato com a terra que ele mais amou. E o desejo do Pedro era só um, e foi feito isso para ele. O dia que ele morresse, ele queria só uma coisa, que colocasse a terra do Brasil no caixão dele, para ir embora para outro lugar com a terra que ele amava. Bonito isso, né? Bonito. Triste, mas bonito, né? Quer dizer, é um cara que amou o nosso país muito, um cara que amou de verdade, né? E aí o Pedrinho vai ter... Gente, o cara morre... Gente, engraçado, ele sai do Brasil e vai definhando. Mais ou menos assim, o assunto é ruim, mas é muito fácil para vocês. Mas, pera aí, cara, eu vou enxugar os olhos. É verdade, olha, esse negócio é feio mesmo, cara, é triste mesmo. É tipo o seguinte, não sei se já viram esses casos aqui, um exemplo, caso. Tipo, a pessoa é casada por 70 anos junto. A pessoa casou a vida inteira junto. Aí morre uma pessoa, morre o marido, morre a esposa, passa aí, o cara vai triste. Aí viu um caso desse? Quando alguém assim mais velho morre, perde o casal, alguém morre, a pessoa depois rapidamente morre junto. É o Pedro II. Morreu de tristeza. Bonito, triste, né? Triste pra caramba, né? Olha lá, até o Cauã chorou, até o Cauã ficou emocionado. É, Luiz, pesado, Luiz, eu sei que é pesado, né, Gabi?
E nem a gente brasileiro faz isso. Você vê, o cara amou muito nosso país. Então, dito isso do Pedro, vocês vão ter uma ideia de quem que é esse cara. Mas voltando para o meu quadro aqui, que já passou, minha aula está quase... Não, me dou aula para você, a aula passa muito rápido aqui, credo. É bom, né? Mas credo não é bom. Né? Que a gente trabalha... É engraçado, é um credo bom. Vamos lá, então qual que é a ideia, moçada? Bom, no Brasil. Só que o Pedro aqui, ele tinha essa questão. Bom, só que o Pedro, para governar, né? Um pouquinho, para governar, ele precisava criar estratégias políticas no Brasil. Ou seja, moçada, não dá para rachar. Não dá para chegar rachando. Não tem como rachar no Brasil. E o Brasil tem... Vou pôr, não vou explicar por enquanto, não. Mas o Brasil aqui ele tem um gargalo muito grande, velho. Um gargalo muito grande, que eu vou chamar aqui escravidão. Esse gargalo aqui eu não vou explicar, já eu explico para vocês, todo mundo sabe o que é, mas já volto com mais calma aqui. Então o Brasil tem um gargalo, que é a escravidão. O Pedro não pode chutar o balde disso aqui por enquanto. Mesmo o Pedro não sendo um escravocrata, ele não pode chutar o balde da escravidão por enquanto. Já vou explicar por quê. E aí, moçada, como é que ele vai criar aqui, essa palavrinha aqui, criar estratégias? As estratégias dele têm um objetivo muito fácil. É fazer o quê? Ó? Dentro do possível, aqui, diminuir conflitos políticos. Eu não entendi nada que está falando grego para mim. Vou explicar para vocês. Gente, que bem importante, uma coisa muito importante na vida da gente, cada um na vida cria estratégia para sobreviver. Mesmo que for de forma inconsciente, mas você cria estratégia. Eu te dei um exemplo claro. Como é que o Ercão trabalha? Lá do Ercão a gente brinca, a gente dá risada, a gente fala sério, a gente brinca junto, vamos levando, a aula passar tranquilamente. Imagina a aula de história. O governo de Pedro II acontece aí entre 1840 e 1839. O governo de Pedro II tem como objetivo central estancar a crise política, social e econômica do Brasil. Pedro II era a cara que a Isis fez, a Isis respondeu a minha aula aqui com um sorriso e com uma mexida de cabeça de menos de um segundo. Percebe? Então, assim que eu creio. Estratégias para diminuir o conflito, para facilitar a vida de todo mundo. E o Pedro faz isso. Então, o Pedro é um cara aqui que ele vai ter inicialmente, voltando ao quadro aqui, o Pedro ele vai ter, muito importante aqui, ele vai ter uma coisa muito importante, que ele vai sofrer muita oposição. Porque eu vou ter aqui, meninos, isso aqui é super importante, explicar para vocês, eu vou ter aqui oposição de grupos. Vou rapidinho aqui, que eu tenho essa importante para trabalhar. Grupos que eu vou chamar aqui de grupos, que vão ser grupos mais liberais e grupos mais, que eu vou chamar aqui de conservadores. Moçada, eu não estou usando o conceito liberal na economia, tá? Estou dizendo na prática entendimento do mundo. Que meu exemplo, claro, o exemplo claro, mulher pode ir para a faculdade? Pergunta. Nesse período? Não. Óbvio que pergunta idiota. Óbvio que não. Que não. Vocês são mulheres. Ou seja, quem é liberal consegue discutir essa ideia. Será que elas são... Por que será que elas não podem? Elas são ser humano também? Elas são bicho? Elas são minha burrinha? Como é que é o negócio? O conservador fala, não. Tem que ser bela, recatada e do lar. O de bela desbocada do bar não cabe. Tem que ser bela, recatada e do lar. Não bela desbocada do bar. Beleza? Então, moçada, essa é uma discussão importante. E aí o Pedro é importante. Você vai ter um negócio aqui, que eu vou rapidinho vou explicar para vocês, que é um pouco importante. Eu vou chamar aqui, eu vou ter uma revolta em Minas Gerais, em Santa Luzia, ali perto de Belo Horizonte, que eu vou chamar de revolta do cacete. Qual o motivo? 1842. A revolta do cacete foi uma revolta liberal pelo seguinte, essa revolta, ela é em Minas Gerais, ela ocorre, pois Pedro II manda fechar a Assembleia
legislativa. É que eu não entendi nada. Legislativa. Vamos lá. O que é isso, moçada? Olha só no caso. Teve uma eleição. E a eleição, como o nome da eleição está dizendo aqui, a eleição ela foi resolvida na base do cacete. Então a eleição ela foi fraudada. Teve porrada. E quem foi eleito, o Pedro, não achava que era bom para o Brasil naquele momento. O Pedro, e é aí que tem o negócio. Vou colocar para vocês aqui embaixo, que deixei um espacinho por isso. O Pedro, ele é muito inteligente. Ele vai fazer um negócio aqui, que eu vou chamar de rodízio no poder. Entre quem? Entre os conservadores e entre os liberais. Arcão, não entendi. Eu vou te explicar. Eu não sei ao certo de cabeça, que eu não estou lembrado de cabeça ao certo, quantos gabinetes o Pedro teve. Mas foram muitos gabinetes que o Pedro teve. Então, o que ele fazia? Eu dei um exemplo, claro. Eu tomei uma decisão X aqui. Hoje, na minha aula, quem leu foi a Heloísa. A aula passada, quem leu foi o Graciano. Outra aula passada foi a Luana. Outra aula passada foi a Isis. Então, cada dia uma pessoa lê na minha aula. Beleza? Vamos supor que fica igual... Eu vou lembrar de pré-escola. Pré-escola é uma desgraça, que deu aula pré-escola 1 ano e meio, né? Tem aquele maldito crachá do ajudante do dia. Lembra disso? Lembra disso? A Luana riu, a Almiro riu também. Quem que é o ajudante do dia? É o cara que ajuda o professor. Quem, teoricamente, criou essa estratégia? O Pedro II. Eu falo, vamos supor que puder, não pode, mas hoje pode, vai. Heloísa, você agora vai governar ao meu lado. O seu grupo, Heloísa, vai governar ao meu lado. A Isis, absurdo, falou, Isis, calma. A próxima é você. Então a Heloísa é mais conservadora, cruzeirense, sofredora, né? Então ela é mais conservadora. Eu atendo algumas pautas da Lolo e vou usar o poder moderador e fala assim, Heloísa, você foi atendida, o Congresso está dissolvido, novas eleições. O grupo da Isis assume o poder. Fico com a Isis um tempo, Isis, sua linda, narizinho, peraí. Aqui, bonitinho. Fica no poder um tempo. Depois faz o quê? Atendia suas pautas. Eu falo, Isis, suas pautas foram atendidas. Vou dissolver o parlamento e chamar quem de volta? O grupo da Heloísa. E daqui 2 anos eu faço o quê? Chamo o grupo da Isis. E daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, chamo o grupo da Heloísa. Perceberam isso? Ou seja, Luana, você não tem que ficar pistola comigo. Não tem que ficar pistola comigo, puta da vida comigo. Porque o seu momento de estar ao lado do imperador vai chegar. Por isso que eu coloquei no quadro aqui, no comecinho da minha aula, um negócio super legal que eu vou chamar aqui vou até marcar aqui, vou até um círculo bonitinho nele, se eu conseguir der conta de mexer no mouse, aí quando eu ficando velho também. Uma coisa que eu chamei aqui, meninos, uma certa estabilidade. Sacaram isso? Percebeu, Isis? Você não tem que ficar pistola comigo. Porque a sua hora de chegar ao poder vai chegar. Calma só um pouquinho. Tá vendo a coleguinha agora? Depois é você, viu, fofuxa do tio Eco? Gente, perceberam como o Pedro é um cara que usa, marcar de novo, estratégia? Perceberam isso? O Pedro II não é um cara do conflito. O Pedro II é um cara do diálogo. É um cara que ouve. É um cara que é político. É um cara que... Gente, aquela coisa. Vocês que são adolescentes ainda, quase adultos, todo mundo aqui, tem que ter uma coisa muito boa na vida de vocês, chamado ouvido de mercador. Que é um provérbio árabe. O cara vai lá, reclama do produto, eu reclama. Entra no ouvido, sai no outro. O Pedro tinha essa habilidade. Por isso que o cara ficou 50 anos no poder. Perceberam como o cara ele é diferenciado? Como ele é um cara inteligente, ele é maravilhoso? Detalhe, eu gosto mais do Vargas que dele. Mas o Pedro II também, o Juan brincou, falou aqui que é o top 10. Concordo com você, Juan. O Pedro II, cara, é o cara. Posso seguir, meninos? Posso seguir? Então, a favor aqui,
Pode printar para mim, quem quiser printar, e pode printar, quem for de printar, printa, quem não for de printar, não printa, né? Não vou contar que professor que fez isso, porque pega mal, mas vou contar essa piada para vocês. Falei, senhor professor, o que printa a tela? O cara fez, pegou o celular para tirar foto. O Ercão riu, mas riu até, né? Não vou contar quem é, não, porque é sacanagem. Mas só fica na cabeça isso aí, gente. Pode tirar print? Pode. O cara pegou o celular para tirar foto da tela. Ai, meu Deus do céu. Posso pagar? Posso? Vamos lá, então, aqui, meninos. Pode. Gente, agora, obrigado, meninos. Você é o cara, velho. Meninos, agora a minha aula aqui vai ser a parte mais... Cortar a cabeça aqui. Olha lá, vai ser a parte mais espinhosa da minha aula de hoje. Tá bom? Parte bem espinhosa aí. Eu tenho no Brasil, coloquei para vocês no comecinho da aula que eu apaguei o quadro, agora não vai estar no quadro mais. A Lu sumiu. A Lu, gostando de você, sobe não. Olha lá, botei no meu quadro aqui, meninos, um negócio bem legal aqui, que eu vou chamar de um problema no Brasil. E esse problema, meu amigo Argemiro, tem esse nome aqui, velho, ó, escravidão. Esse é um problema que nós vamos ter no Brasil. Eu tenho que falar com vocês em 12 minutos esse problema aqui, mas eu vou devagar, se não der tempo, paciência, vida que segue aí. Moçada, a escravidão é um gargalo no Brasil. E eu vou ter que voltar a matéria um pouquinho, muito importante. Vou pôr no quadro aqui, eu explico para vocês, ó. O Brasil, Pedro I, em 1827, assinou um tratado com a Inglaterra, dizendo que o Brasil colocaria fim na escravidão fim no tráfico de escravos em 3 anos e organizaria uma abolição de forma gradativa. Gente, peraí, vamos com calma aqui. Isso aqui é super importante, vamos com calma aqui. Isso aqui foi um acordo por qual motivo? Isso aqui tem um objetivo bem fácil. Isso aqui só surge por uma coisa super importante, isso aqui surge por uma coisa muito importante, que é devido à necessidade do reconhecimento da nossa independência. Lembra da aula retrasada aí que o Pedro I precisou negociar o Brasil independente? Então, um aspecto é esse, ó, acabar com a escravidão no Brasil. Gente, mas vamos ler o texto com calma aqui. Vou até marcar uma coisa importante. O cara ia colocar fim no tráfico em 3 anos. Em 3 anos. Ia fazer uma abolição gradativa. Isso aqui ficou muito subjetivo, né? Gradativo pode ser amanhã, como daqui 20 anos. Mas colocar fim no tráfico de escravo em 3 anos. Em 1827. Pergunta, isso aconteceu? Não, não aconteceu. Mas o Pedro I, famoso botãozinho do foda-se ligado. Perceberam? Como é que o sujeito assina um acordo desse? Como é que o cara faz isso? Beleza? O cara fez isso. Como é que ele faz isso? Oi? Falou aí. Falou coisa grosseira, não. Ou seja, isso naquele momento é impossível. E aí, quando antes o Pedro I ir embora, ele fala assim, ó, quer ver? Historinha aqui, não vamos citar nomes, não. Eu sei que o Argemiro tem 18 anos, a Nayara tem 18 anos. Então o Argemiro já é um homem. Nossa, mão, né? O Argemiro já é um homem. E a Nayara já é uma pessoa adulta, é uma mulher. Então, para bater no Miro, se você quiser bater no Miro na Nayara, não dá nada para vocês, que é maior de idade. Mas falando sério agora, o Miro, ele pode chegar no supermercado e falar assim,
eu quero um fardo de cervejas. Ele é um homem. Oh. Quem na sala tiver 17 anos aí, tipo a Luana que tá aqui, tem 17, lembra, tem 17 já, em 17 anos, pode comprar bebida alcoólica? Não. Pergunta, e aí eu não vou, por favor, Legalmente não, né? vou chegar aí. Vocês podem tomar, quando é criança, a espuminha do copo de cerveja da mãe ou do pai, do vô? Que é espuminha do copo, né? Pode fazer isso? Não. Viu, Luana? Se eu souber que algum pai da sala de aula aqui permite que seus filhos bebam a espuminha da cerveja, essa espuminha, esse pai pode perder a sua guarda. Se você comprar bebida alcoólica, Rossi, tá feio pro salário, hein, Rossi? Olha lá, se algum pai aí, exemplo, você deixa, exemplo, mesmo que você não beba, tá? Não pode beber, menor de idade não pode beber, né? Tem 18, é isso aí, Rossi, você pode beber então, cara. Ninguém pode, gente, por favor, não bebam, tá? Bebida alcoólica para saúde. Você não pode ir no supermercado e comprar bebida pro seu pai, pro sua mãe, não pode, você é menor de idade. Eu posso fechar o supermercado por causa disso. Tô falando sério. Agora a perguntinha aqui, sem expor ninguém aqui, que né, não vou expor aluno menor de idade. Os maiores eu posso expor, os menores não. Eu sei que na sala de aula aqui, quem tem 17 anos, tem 16 anos, não consome bebida alcoólica. E nem nunca consumiu. Cara, isso rola de rir, né? Ou seja, moçada, o que acontece? A lei, isso aí, Ross, exatamente, obrigado, Ross. A lei existe? Existe. Sim. Pergunta mais cretina da minha existência nessa vida. Ela funciona? Não. Pergunta para vocês. E aí, sabe o que o Dom Pedro I faz? Fala assim, beleza, é para criar a lei? Beleza. Resolvi agora para você aqui. Resolvi agora para você. Resolvi agora. Agora resolvi para você aqui. Não tem chabu comigo na minha aula, a coisa funciona numa boa, funciona sem crise. Já olha quem editou ali, ó. Em 1831 foi proibido o tráfico de escravo no Brasil. Pronto. A partir de hoje, há uma lei que diz: no Brasil é terminantemente proibido aqui, nunca bebemos. Isso aí, Graciano, parabéns. No Brasil é proibido o tráfico de escravos. No Brasil não entra mais nem um escravo. É proibido. É proibido. Entenderam? Entenderam? Carnaval são 100%. Olha lá. Entender isso? No Brasil não entra mais escravo. A pergunta é: tem a lei? A pergunta é, fala baixinho aqui porque pega mal. Ela foi aplicada? Não. Não foi aplicada. Ou seja, aí a lei ela vai ter um nome. Vai ter um nome aqui que faltou uma coisa na minha aula, não foi para o sinal de hoje. Minha aula hoje faltou um negocinho. Tem uma perguntinha lá, vocês fazem, se der errado a gente refaz de novo. Que eu vou chamar, essa lei ficou nome. Essa lei ficou chamada, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Ou seja, é o famoso para inglês. Eu pergunto para vocês. A pergunta é, atenção na minha pergunta para ter a resposta. Atenção na pergunta. Pergunta é: o Brasil proibiu o tráfico de escravos? A resposta é sim. Há uma lei que delibera sobre isso. Agora a pergunta capciosa do Ercão. Essa lei foi implementada? A resposta é não.
A lei acontece para quem? Para inglês ver. Ah, daí que vem a expressão para inglês ver. Ercão também é cultura, viu? Ercão também aprende umas coisas que você aprende na aula do Ercão, beleza? E aí, meninos, o tráfico de escravos, ao invés de diminuir, ele aumenta. Porque eu sabia que esse tráfico iria acabar. Vou falar para você só mais uma coisinha aqui, só mais uma rapidinho, tem que acabar a aula, tem que mudar de sala, senão eu vou esticar um pouquinho mais, mas tem que ir lá para o Mecatrônica 2. Olha que legal, moçada, olha que legal isso aqui. E a gente ficou rindo dos ingleses. Rindo dos ingleses. Olha lá, os ingleses são bobo. Olha, os ingleses são tudo bobo. Olha lá. Mas o Pedro II sabia que vai dar merda isso aí. É aquele meme, eu gosto muito, né, do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, vai dar merda isso aí. Tem um meme dele muito legal, isso, essa vai dar merda isso aí. O que esse meme do Capitão Nascimento, da figurinha do WhatsApp, mostra pra gente? Que os ingleses falam, a primeira pergunta, os ingleses eram legais? Que diferença escravidão? Não, porque os pretos são muito bons, legal, são humanos e tudo mais. Eles queriam o fim da escravidão por isso? Óbvio que não. Queria um negócio chamado de mercado consumidor. Porque o escravo ganha zero redondo. Se ele ganhar um, já compra alguma coisa, já consome. Então a ideia dos ingleses era acabar com a escravidão, não porque são legais. Qual motivo? A questão de mercado consumidor. Por isso os ingleses apoiavam o fim da escravidão. Mas, não, porque os negros... Só foi cacete, os caras querem ganhar dinheiro, gente. Lembrando, quem gosta de pobre não briga. Gente, então os caras queriam fazer isso. E os ingleses falam assim, ah, é? Então tem uma lei no Brasil que não funciona. Sei. E o tráfico de escravo aumentou no Brasil. Bonito. Ó. Troféu joinha, pessoal. Troféu joinha pra vocês, ó. Os ingleses falam assim, beleza, né? Não sabe brincar? Não desce pro play. A Inglaterra, em 1845, editou a lei chamada de Bill Aberdeen. O que essa lei do Bill Aberdeen quer dizer aqui? Voltando aí para minha playlist, ô Gabi, minha playlist, eu vou cantar para vocês uma musiquinha para explicar o Bill Aberdeen para vocês. Essa é mais legal. Essa é de axé. Vocês gostam do Tchacabum? Não, né? Agora eu gosto de Tchacabum. Qual a música do Tchacabum é legal? Explosão, Tchacabum, na onda do verão, quente, 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 como um vulcão dentro da cabeça. Aí a música é assim, ó. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Andou na prancha, lembrar já, né? Lembrar. O porquê que o Bill Aberdeen fez isso? A partir desse ano, os ingleses podem vistoriar qualquer navio que esteja no Oceano Atlântico. E se tiver carga humana, digo, negro que vai ser escravizado, a carga será devolvida, o navio afundado e o comandante vai andar na prancha, cuidado, o tubarão vai te pegar. Ou seja, a palavra é fudeu. A partir de 1845, fudeu. Ou seja, por isso que tráfico de drogas é algo que é caro. Não é que a substância é difícil de fazer. O problema é o risco de carregar. E a Inglaterra falou assim, ah é? Então, a partir de agora, se a gente pegar navio negreiro no Oceano Atlântico, prepara o lombo, bichão. Vocês vão tomar naba. Resultado disso, eu vou precisar criar um conceito aqui, não vou explicar para vocês aqui, só vou deixar a turma provocada e a turma puta na minha aula aqui, para fechar minha aula, que atrasei já 3 minutos, sempre atraso minha aula, não consigo
eu tenho um projeto agora aqui. Um projeto aqui, meus amigos, é bem legal, que eu não gosto, mas um projeto que a gente tem que falar sobre ele. História tem que ser doído mesmo, história tem que doer, se não doer não é história. Eu tenho que embranquecer. O país tem muito preto aqui, esse preto tudo fedido, esse preto não presta. Vou fazer então com esse preto. Tirar esse preto do Brasil, eliminar esse preto daqui. É preciso embranquecer o país. Mas é uma outra discussão. Fiquei só com isso na orelha, fiquei só com essa minha fala bem preconceituosa, bem criminosa na orelha aí. Os pretos não prestam, então tem que branquear o país. Eu preciso embranquecer o país. Por dois motivos. Porque os pretos são uma desgraça e porque eu começo a ter tráfico, ficou muito caro caro no Oceano Atlântico. Então eu tenho que mudar de conversa. Que aí serão próximos capítulos das minhas bate-aulas para as bate-semanas que vem. Beleza, meninos? Por isso que, rapidinho então aqui, duas coisas importantes. Racismo não é brincadeira. Não, é crime. Você não pode diminuir uma pessoa pela cor da pele dela. Tá? Isso é muito, muito importante dizer isso toda hora para vocês. Isso é um maior problema do Brasil, esse racismo mal trabalhado no Brasil, mal resolvido essas questões no Brasil. Isso é uma desgraça no país e a gente tem que falar disso todo dia. Segundo ponto importante, meninos. Cefetão top 10, hein? Hã? Desculpa aí, foi mal aí. Desculpa aí, top 10 no Brasil aí. Né? Beleza. Meninos, alguma pergunta, alguma dúvida aí? Rapidinho então. Lembrando, dever dos senhores está no sistema, tá? Acho que liberei, 11 da manhã para liberar, fazer já. Só questão de múltipla escolha. Tá bom? Verdade, obrigado. Isso, Luana, verdade, Lu, verdade. Vamos lá, meninos, estão aqui. Tira um print aí, por favor, para eu fechar o quadro aqui. Deu, Lu? Eu sim, Arcão, obrigada. Nada, filho. Então, meninos, ó. Beijo do gordo, do Alessio. Do ex-gordo, perdão, né? Porque tá fino. Dieta de novo, uma desgraça isso. Moçada, os vejo na bate semana que vem, na bate-aula. Espero que tenham gostado da minha aula. Eu gosto da aula pra vocês, o tempo voa. Beijo, desligar atrasado. Beijo. Tchau. A gente conversa mais calma. Valeu. Valeu. Arcão, obrigado. Tchau, meninos.